os trechos evangélicos, né? Que encabeçam o capítulo 21, né? Do Evangelho segundo o Espiritismo. Para eu não ler mais ou menos, né, Paulo? Não sei como... Quem estava na semana passada sabe o que eu estou falando. Haverá falsos cristos e falsos profetas, capítulo 21. Reconhece-se a árvore pelo fruto. A árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má, porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos dos espinheiros, e não se colhem cachos de uva das sarças. O homem de bem tira as boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira as más do mau tesouro do seu coração. Porque a boca fala do que está cheio o coração. São Lucas, capítulo 6, versículo 23, 43, 44, 45. Guardai-vos dos falsos profetas que vêm a vós cobertos de peles de ovelhas e que por dentro são lobos rapaces. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Podem-se colher uvas dos espinheiros ou figos das sarças? Assim, toda árvore que é boa produz bons frutos, e toda árvore que é má produz maus frutos. Uma boa árvore não pode produzir maus frutos, e uma árvore má não pode produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Conhecê-la-eis por seus frutos. São Mateus capítulo 7, versículo 15 a 20. Guardai-vos de que alguém vos seduza, porque vários virão sob meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e eles seduzirão a muitos. Levantar-se-ão vários falsos profetas, que seduzirão a muitas pessoas. E porque a iniquidade será abundante, a caridade de muitos se resfriará. Mas será salvo aquele que perseverar até o fim. Então, se alguém vos disser, o Cristo está aqui ou está ali, não creiais, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas que farão grandes prodígios e coisas de espantar, até seduzir, se for possível, os próprios escolhidos. São Mateus capítulo 24, versículo 4, 5, 11, 12, 13, 23, 24. São Marcos capítulo 13, versículos 5, 6, 21, 22. Muito boa noite. É uma grata satisfação estar aqui de volta. De antemão, já pedindo as minhas desculpas pela semana passada, uma vez que eu extrapolei o tempo, a Lourdes me explicou certo o horário, eu que compreendi errado, e acabei me programando de uma outra forma, então peço desculpas àqueles que estavam semana passada e eu extrapolei um pouco o tempo. Prometo que hoje a gente vai sair aqui antes das 3 da manhã. Brincadeira. Vou tentar reservar aí. O tema é fascinante, é empolgante, é rico, mas eu vou tentar ao máximo enxugá-lo para dar tempo para as pessoas poderem falar, se manifestar, tirar dúvidas, agregar, acrescentar alguma coisa, né? Antes de entrarmos nas considerações sobre esses trechos que estão presentes nos 3 evangelhos sinóticos, a palavra sinótico vem de sim, que é simpatia, né? E sinóticos tem a ver com evangelhos que têm uma certa semelhança entre si, que é o de Mateus, de Marcos e de Lucas. O evangelho de João é chamado evangelho não sinótico, né? Desses 4 evangelhos canônicos, os 3 mencionados inicialmente reproduzem uma série de fatos que se assemelham, né? Vários episódios da vida de Jesus com os apóstolos aparecem nesses 3 evangelhos. O de João é muito especial, é muito diferente, né? Seja pela linguagem simbólica inicial, seja por alguns trechos que parecem acontecer só no Evangelho de João. Acontece só no Evangelho de João, né? O de João narra diálogos que Jesus não teve e não aparecem em outros evangelhos, a ponto de alguns diálogos serem considerados metafóricos, né? Estamos falando aqui do diálogo, e é interessante que no de João há vários diálogos de Jesus com não-judeus, né? Emmanuel, mais tarde, através de Chico Xavier, vai dizer que o de João é o evangelho universal. É o evangelho para todo espírito, para toda a humanidade, né? Porque tem o diálogo dele com Nicodemos, o juiz, tem o diálogo dele com a mulher samaritana, tem o diálogo dele com a mulher que foi pega em adultério. Todos esses diálogos acontecem no evangelho de João e unicamente no evangelho de João, né? Há todo um simbolismo em relação à sua paixão. A paixão segundo São João é muito especial, né? Com um símbolo muito interessante.
que vale a pena a gente depois descrever, mas não é o tema de hoje. Os três evangelhos, Marcos, Mateus e Lucas, se assemelham em muitos fatos, embora alguns detalham mais e outros menos, a depender do episódio evangélico. Nesse trecho que nós aqui examinamos, seja o da árvore, porque na verdade são dois trechos específicos que Kardec recortou dos evangelhos, né? E é interessante que hoje os grandes teólogos estudiosos fazem isso, né? Você pega, por exemplo, a Bíblia de Jerusalém, né? Que já comentei isso, a Bíblia de Jerusalém me parece uma Bíblia uma das melhores, se não a melhor na minha forma de entender, porque é o resultado de uma produção de vários teólogos e mentes privilegiadas do catolicismo, das igrejas protestantes, inclusive de igrejas cristãs orientais. Que veio depois do manuscrito de Mar Morto, que revolucionou um pouco, principalmente o Concílio Vaticano II, né, que fez uma série de mudanças e de mentalidades. E a Bíblia de Jerusalém tem uma série de notas de rodapé, onde, por exemplo, uma passagem, aí tem assim, aquela passagem tem assim, vide tal passagem que fala a mesma coisa, essa passagem parece descrever tal assunto que está no Antigo Testamento em tal capítulo. Mas o pioneiro disso é Allan Kardec. Allan Kardec que faz isso por primeira vez no século XIX no Evangelho segundo o Espiritismo, que corta partes e coloca para examinar um assunto que faz parte de um assunto único. Então ele tira, na verdade, duas expressões que estão em momentos distintos no Evangelho, que é a questão dos falsos profetas e a questão da árvore, do símbolo da árvore, a árvore boa que dá bons frutos, a árvore má que dá maus frutos, e traz para nós, e Kardec com a sua sabedoria soube colocar encadeados, porque percebeu que se tratava de um tema único. Né? E ele fazia isso para facilitar para a gente. Né? A gente tem o Evangelho segundo o Espiritismo como um grande roteiro, com uma grande referência, e que nos dá uma luz a respeito de vários temas que, às vezes, nossos irmãos de outras doutrinas não têm, às vezes, esse corpo didático, essa espinha dorsal, e tem que, de alguma forma, chegar à mesma conclusão, às vezes, chegar às mesmas reflexões, mas pegando o texto mesmo evangélico, que nem sempre está nessa ordem ou nesse conjunto temático, porque às vezes os evangelhos vão soltando, né, e não tem uma linha cronológica específica. Né? Então, nós temos aqui uma colocação muito interessante, que é a questão do profeta. Primeiro, profeta na época de Jesus é diferente do senso comum que a gente dá agora, o significado, o conceito popular que a gente dá à palavra profeta. Normalmente a gente designa profeta ou aquele que faz profecia aquelas criaturas sensitivas que têm às vezes a capacidade parapsicológica da pré-cognição, ou seja, conhecimento antecipado do futuro, né, que antecipa determinadas ocorrências, né? Na época de Jesus, profeta não era isso, ou melhor, não era só isso. Podia também ter isso, porque na Bíblia, no Antigo Testamento, inclusive, tem profecias, tem antecipação de futuro. Se não me falha a memória, Jeremias, o grande profeta, fala, por exemplo, de grandes gafanhotos que colocavam ovos, que destruíam e que cuspiam fogo. Ora bem, era a linguagem que ele tinha para descrever, pensamos nós, os aviões de guerra, as grandes armas nucleares do futuro, que ele naturalmente visualizou em uma pré-cognição, mas colocou dentro da linguagem da época, porque não havia nenhum linguajar nosso de hoje para ele conseguir descrever. Nostradamus também e outros. Mas isso é o senso comum que dá a palavra profeta. Profeta na cultura hebraica, na antiga Palestina, não era isso, ou pelo menos não era só isso. Ainda que tivesse alguma sensibilidade paranormal e mediúnica, profeta na época do povo hebreu, e na época especialmente de Jesus, era um homem especial, com uma grande capacidade de articulação, né, que conseguia sensibilizar as massas por ser acima da média, às vezes um homem de vanguarda, às vezes intuído por forças mediúnicas, mas não necessariamente aquele apenas que antecipava o futuro, mas aquele que tinha recursos, que era líder e que quase sempre também tinha alguma sensibilidade paranormal, sensibilidade mediúnica, assim, desde Jacó, o grande patriarca, aliás, desde Abraão, o grande patriarca, até Moisés, esse sim era um grande paranormal, né, que desabrochou e que chamou atenção pela sua sensibilidade. Nós temos o profeta. Allan Kardec, examinando essa questão do profeta, vai dizer que a capacidade da profecia, ou seja, de antecipar o futuro, não é apenas mediúnica, pode ser a própria alma encarnada que visualiza acontecimentos que, na verdade, já estão se dando em um plano cujo nosso plano não consegue ainda perceber que já estão se dando em outra ordem de ideias, né? Mas que pode também ser secundado por espíritos, onde ele possa ser intuído e antecipar acontecimentos futuros. E é interessante chamar a atenção disso, porque no item 624 do Livro dos Espíritos, Lei Divino Natural, Kardec pergunta qual o caráter do verdadeiro profeta. Porque Kardec estava tentando colher as características dos missionários que vêm à Terra. E aí ele usa a palavra profeta, que é uma palavra do povo hebreu.
né, que pode ser sinônimo de médium, mas, sobretudo, de grande homem de vanguarda, de homem que antecipa o seu tempo, repitamos. Então Kardec pergunta e os espíritos respondem: o verdadeiro profeta é um homem inspirado por Deus, podemos reconhecê-lo pelas suas palavras e pelas suas ações, porque Deus não serve da boca do mentiroso para ensinar a verdade, ou da boca de um mentiroso para ensinar a verdade. Essa é a informação geral que os espíritos deram a Kardec. Interessante porque o termo Cristo, né, Jesus vai falar isso, né, falsos cristos, né? O termo Cristo é a expressão grega para Mexiá, que deu origem a Messias. É a mesma expressão. Cristo, na verdade, não é o substantivo ou nome próprio, embora na Bíblia a gente tenha Jesus Cristo. Cristo era um adjetivo. É sinônimo de ungido, enviado, iluminado. O Cristo é como se fosse assim, o ministro do Supremo Tribunal Federal, se a gente comparar os profetas como ministros, o presidente do Supremo é o Cristo. Ou seja, é o profeta dos profetas, né? É um profeta especial, que a cultura hebraica esperava um Messias, um Messiá, ou um Christos, né, em grego. Então havia essa expectativa. Inclusive algumas pessoas se apareceram, né, se intitulando ou sendo denominadas como Messias, né? Jesus era apenas, aspas, muitas aspas aqui, tá? Popularmente para a época, Jesus era uma mais. Daí o episódio da crucificação, eu costumo dizer que na época de Jesus, se houvesse Instagram, não ia ser publicado no Instagram. Ia passar despercebido a crucificação. Porque toda semana aparecia um profeta dizendo que era um Cristo. Era uma coisa banal. Né? Uma coisa que não chamava atenção assim. Né? Então, é interessante a gente pensar nisso, que havia essa expectativa do Messias, do Cristo, né? E era um adjetivo. Como no Oriente a gente tem Buda. Buda não é também o nome. Buda é um adjetivo, né? Que em sânscrito, o iluminado ou iluminação. Né? Siddhartha Gautama se tornou Buda porque se iluminou. Né? Então a gente tem isso. Os evangelhos de Mateus, capítulo 24, versículo 3 a 14, Marcos, capítulo 13, versículo 1 a 33, e Lucas, capítulo 21, versículo 5 a 19, narram um discurso muito duro e muito difícil de Jesus. Aquele discurso que, principalmente no evangelho de Marcos, está bem claro, o sermão profético de Marcos, 13, versículo 1 a 33, que fala dos sinais dos tempos, né? Onde fala das pestes, que nações se erguerão contra nações, que haverá falsos cristos e falsos profetas, que a dor chegará ao máximo e só não será pior por misericórdia do Pai. Ai das grávidas que engravidam nessa época, ai dos peitos que amamentam. E ele vai falando de um discurso muito duro, muito simbólico, né? Depois que ele sai do templo, e os discípulos dizem: vede que pedras, em verdade não ficará uma pedra que não seja derribada. E ele começa a falar sobre esses tempos e esses acontecimentos, né? Que a Bíblia de Jerusalém coloca um capítulo nessa parte chamada Discurso Escatológico, né? Que é um termo específico da teologia para falar desse discurso misterioso, né? O sermão profético de Marcos, principalmente. Então, nós temos esse discurso, que é um discurso complexo, difícil, que é motivo de debate entre os teólogos, esse discurso. E entre eles está essa colocação do falsos cristos, falsos profetas e da questão da árvore, né? Uma coisa importante para a gente falar. No Evangelho de Mateus, no capítulo 24, Jesus coloca assim: muitos virão em meu nome. Está na Bíblia do Padre João Ferreira de Almeida e na Bíblia de Jerusalém também. Mas em algumas Bíblias, como, se não me engano, falha a memória, a Bíblia do Peregrino, colocam, e Carlos Pastorino, grande estudioso bíblico, ele costumava preferir a ideia de muitos virão apoiados em meu nome. Ou seja, o que é que Pastorino está defendendo? E ele foi do grego para o português, ele diz que talvez a expressão mais correta é apoiados, né? Mas na maioria das Bíblias tem muitos virão em meu nome. Isso quer dizer que Jesus não estava falando que viria apenas pessoas se dizendo um Cristo, mas viriam pessoas em nome do Cristo, utilizando a autoridade do Cristo como recurso fundamental, mas que seriam portadores de mensagens distorcidas e de interesses falsos, que não estariam em sintonia com Cristo, embora falando dele, propalando as suas lições. Né? A gente não precisa aqui aprofundar muito, se a gente for parar para pensar que Hitler era católico, e em nome dos valores cristãos que ele apregoava e do bem-estar social, ele proferiu a mensagem perturbadora. Geisel, aqui no Brasil, era protestante, frequentador de igreja. E se a gente for aqui começar a enunciar, a gente tem... Claro que isso também não é só exclusividade da religião, né? A gente tem o Stalin, que era ateu, o Mao Tse-tung e outros que também engendraram a destruição em nome de uma revolução, em nome de um bem-estar social, em nome de uma melhor... Interessante, né? A Rússia czarista, tão massacrada,
e fez uma revolução e colocou Stalin, cujo regime opressor foi muito maior e muito mais cruel. Então, é interessante isso. Mas o que eu queria destacar aqui nessa colocação é o seguinte: o Evangelho, Jesus, especialmente o Evangelho, fala muito em árvore. A árvore é um símbolo que é muito utilizado. Era uma cultura da agricultura, mas é tão interessante como Jesus utiliza a árvore, porque a árvore tem raiz, tem folha, tem tronco, tem casca, tem fruto, que ele utilizava para passar uma série de ensinamentos. Desde o grão de mostarda, que ele utiliza para movimentar as montanhas simbólicas das dificuldades, até a figueira que secou, naquela parábola conhecida da parábola da figueira estéril, ou a figueira que secou, né? Que nessa parábola ele compara também Israel a uma árvore que seca, porque não deu frutos, né? Uma árvore que veio antes do tempo, que deu um figo temporão, ou seja, Israel recebeu uma série de profetas, uma série de contribuições. É uma árvore que veio antes, ou seja, uma árvore fora do tempo, mas não deu frutos esperado. Ele estava fazendo uma crítica, no bom sentido da palavra, estava fazendo uma advertência ao povo hebreu, utilizando a árvore como símbolo de uma nação, de uma coletividade. Então, em vários momentos ele utiliza a árvore para passar o ensinamento e fazer dar símbolo. Mas não apenas isso. No Antigo Testamento a gente tem o mito de Adão e Eva, a árvore chamada da vida, né? Hoje pelos teólogos, a árvore do bem e do mal, né? Que ali era um símbolo também, né? Da ideia que hoje os teólogos interpretam não como conhecimento do bem e do mal, porque Deus não impede a gente de ter conhecimento, né? Mas a árvore do bem e do mal, a árvore da vida, tem a ver com o indivíduo se colocar como Deus, né? Sair da posição de criatura e se achar dono do universo e se colocar como Deus para decidir as coisas. Essa é a ideia. E Jesus repete um pouco esse episódio de Adão e Eva que caíram no novo Adão, no Monte das Oliveiras, quando o símbolo da serpente é colocado pelo Evangelho, né? Pelo evangelista, e ele vence a tentação. Afasta-te de mim esse cálice, que estava exprimindo uma colocação de um salmo antigo dos hebreus, não que ele estava ali temendo, estava querendo dizer que estava sofrendo alguma tentação específica, para de alguma forma reproduzir aquela árvore do fracasso adâmico, né? Porque isso tudo tem um valor muito grande na cultura hebraica, simbolicamente falando. Então é interessante a gente pensar nessas colocações. E aí a gente pensa em árvore. Quando a gente pensa em árvore, o Espírito Emmanuel vai me ajudar aqui, né, porque tem uma mensagem de Emmanuel que me ajuda muito a entender essa passagem. Quando a gente pensa em árvore, a gente pensa o seguinte: todas as características da árvore, folha, tronco, raízes, apresentação, espessura, grossura, comprimento, altura, são características que, de alguma forma, projetam a árvore, mas não dão utilidade à árvore. A utilidade para nós da árvore é o fruto. O que define a árvore, Jesus fala isso, é o fruto. O que é que isso quer dizer? Se a gente for parar para pensar, a gente vai ver que o fruto é algo que se elabora internamente da árvore para fora. E todo o resto é a apresentação, é o cartão postal da árvore. O que é que Jesus está querendo dizer de maneira muito profunda aqui? Que folha, copa, tronco e todas essas características são aparências. São aparências. Aí você percebe a ideia do falso profeta e aparências. Né? Essa conexão. Então a gente para e pensa o seguinte: se o fruto é algo que nasce de dentro das entranhas da árvore, e é interessante porque Jesus diz assim: reconhece-se a árvore pelo fruto e não pelas obras. Em nenhum momento nas expressões evangélicas, Pastorino percebeu isso em Sabedoria do Evangelho, volume 7. Em nenhum momento da tradição evangélica, Jesus fala em obras. Ele fala do bom tesouro do coração e fala do fruto. Por quê? Porque se a gente for parar para pensar, falando aqui dos falsos profetas, a obra em si, exterior, pode ser também um motivo de enganação. Eu posso me enganar com atitudes externas apenas, sem que o meu coração esteja envolvido. Coração aqui, gente, na cultura hebraica, era a sede do pensamento e do sentimento. Não era apenas do sentimento, não. O bom homem tira o bom tesouro do seu coração. Para a cultura hebraica, o coração era a gênese do pensamento e do sentimento. Até porque o amor, no sentido mais maduro e evoluído da palavra, é também racional. A gente que romantiza um pouco, mas se eu escolho me sacrificar por alguém, é um processo racional. Se eu escolho me dedicar a um filho, se eu escolho me abnegar em prol de alguém, se eu escolho me abdicar de algo para atender o bem-estar do meu próximo, tem algo de afeto? Tem. Mas tem também algo de escolha racional. Né? Paixão, sim, que é irracional.
Não quer dizer que seja ruim a paixão, depende da paixão. Mas, quando a gente está apaixonado, né, a gente não necessariamente raciocina, pensa. Né? Agora, o direcionamento que a gente vai dar a essa paixão é outra coisa, mas o amor, no sentido mais maduro da palavra, tem algo de racional também. Então é interessante porque ele não fala em obras. Né? Porque a obra pode ser algo de aparência, algo de apresentação. A gente não precisa aqui estudar muito para a gente saber, por exemplo, quantas criaturas, até celebridades do mundo aí, em geral, não vou citar nomes, é claro, que aparentemente fazem ações do bem, mas no fundo tem interesses por detrás, tem isenção fiscal das suas empresas, tem facilidades em relação aos produtos e até o lucro que vai obter em relação a... Nada contra lucro, nada contra obter vantagem, né? Mas quantas vezes as ações exteriores estão envolvidas também por obtenção de vantagens, né? A gente vê, por exemplo, celebridades fazendo a caridade. Tudo bem, é claro que há pessoas que fazem isso movida por um sentimento verdadeiro, mas quantas são por visibilidade, por audiência... Então, a gente pensa o seguinte, atitudes externas são importantes, mas não são suficientes. Claro que as atitudes externas podem ser o resultado daquilo com que o meu sentimento está envolvido e vinculado, que é a minha intenção. Por isso, Jesus aplaudiu a atitude externa da viúva no óbolo da viúva e repreendeu o fariseu que dava mãos cheias no templo, mas que não necessariamente tinha um coração envolvido. Não é que a atitude externa seja negativa, O Espiritismo, inclusive, explica que, às vezes, a caridade, a generosidade, a ação do bem, as ações sociais, são uma forma de musculação do espírito, né? São uma forma de treinar a solidariedade. Quando eu estou ali, sinceramente envolvido, eu estou treinando ser generoso, etc. Mas, às vezes, eu posso estar externamente envolvido com uma obra, mas internamente eu tenho outros interesses. Eu me lembro quando eu era evangelizador da Juventude Espírita do Paulo Estevão, que duas criaturas se candidataram para ser evangelizadores, e um deles eu acabei aceitando na minha turma para dividir comigo a facilitação, em nome do bem, em nome do ideal. E depois eu percebi que a pessoa não tinha nenhum envolvimento com a causa espírita. Estava ali para namorar, para pegar menina. Vou falar uma expressão bem popular, me permitam. Né? Então, estava em cima das meninas. Nada contra a pessoa namorar, louvado seja Deus, colírio, Moura Brasil nos olhos, namoro. Mas a pessoa estava envolvida, então visitava instituições, creche, etc, só para namorar. No fundo ele estava paquerando as meninas todas da evangelização. Ele dizia, olha, pelo amor de Deus, você quer paquerar? Depois da evangelização, fora ali do centro, você aí pede em casamento todas. Mas no momento da evangelização, né, porque já estava um negócio explícito. Então, é essa a ideia que passa aqui do fruto, né, que Emmanuel vai chamar os frutos do espírito. Né? Então, tem a ver com algo, o falso profeta tem a ver com algo do ego, da aparência, né? Que em psicanálise se chama de narcisismo. Né? É claro que há casos caricaturais e patológicos. Né? Tem uma criatura conhecida aí que se diz a própria reencarnação do Cristo. Volta do Cristo, de vez em quando está na mídia, dando demonstrações, apresentando uma postura que de alguma forma ridiculariza ou tenta ridicularizar a imagem do Cristo. Eu não fico tão assim... não me causa tanta espécie a atitude dessa pessoa. Me causa, às vezes, compaixão e piedade e indignação um pouco pela mídia. Porque é visível que é um caso psiquiátrico, de distúrbio psiquiátrico, né? De uma forma, inclusive, de ridicularizar, de banalizar a figura de Jesus. E eu tenho tanta pena quando eu vejo esse indivíduo dando declarações absurdas e se dizendo o próprio Cristo de volta à Terra. É óbvio que se trata ali de uma alteração que merece muito mais tratamento do que necessariamente condenação, reprimenda, reproche. Então nós vemos isso. Nós vemos, por exemplo, na religião, e isso é uma coisa muito séria, o uso das coisas sagradas para manipulação das massas. Né? Tem uma passagem do Evangelho que diz o seguinte, eu sempre lembro dessa passagem, os pecados contra o Filho serão perdoados, os pecados contra o Pai também serão perdoados, mas o pecado contra o Espírito Santo, este não será perdoado. O que significa dizer numa visão espírita? Que os pecados mundanos e humanos nossos, ou seja, pecados aqui no sentido de imperfeições, de equívocos, são frutas da ignorância, do equívoco, do desconhecimento, que a criatura vai aprendendo com o erro. Mas o pecado contra o Espírito Santo aqui no sentido, o símbolo das coisas sagradas, ou seja, eu já tenho discernimento, eu já sei das coisas, eu estou numa proposta de fé e eu uso aquele patrimônio sagrado da fé para manipular pessoas, para explorar as massas.
esse não tem perdão entre aspas, ou seja, não tem atenuantes. Né? Ou seja, há uma gravidade muito maior. Né? Aqueles que usurpam a fé. Né? Há um conto de Humberto de Campos, Espírito, por Chico Xavier, que fala isso. Então, aqueles que utilizam da religião, sabendo o que estão fazendo, para obter recursos materiais, para seduzir pessoas. Né? Não estou falando só em outras religiões, não. Né? Tem religiosos de toda espécie, em qualquer segmento religioso, que utilizam, mas no movimento espírita também tem. Nós vemos criaturas entre os nossos irmãos, utilizando a doutrina espírita para obter vantagens, comercializando a mediunidade. Eu não sou a palmatória do mundo e não vou ficar aqui, né, tendo um discurso amargo. Mas é necessário, às vezes, a gente também pontuar, né, comercializando a mediunidade, né, utilizando para projeção social, para autopromoção. Né? A gente vê isso muito e é algo muito delicado. Eu sempre faço quase que um mantra comigo mesmo, né, de que a mensagem deve estar à frente do mensageiro. A mensagem deve estar à frente. Enquanto eu colocar a mensagem na frente do meu ego, eu estou bem. No momento que eu começo a me colocar na frente da mensagem, eu estou correndo perigo. Porque a queda vai ser logo, logo. Então, esse cuidado que nós devemos ter, né, em torno das coisas do Espírito Santo, entre aspas, né, aquele pessoa que já despertou para a verdade espiritual, para as grandes questões sagradas da vida, e muitas vezes utiliza sabendo do que está fazendo. Porque os grandes equívocos espirituais que nós adquirimos e desenvolvemos na lei divina, na lei de Deus, segundo a doutrina espírita, é quando nós temos o discernimento do que estamos fazendo. Porque aqueles equívocos por ignorância não tem tanta repercussão. Nós estamos aprendendo com a própria experiência, né? Kardec até utiliza a expressão até assim caricatural para ficar mais clara, didática, né? Um selvagem canibal, ele está agindo de acordo com a sua natureza antropófaga. Agora imagine na sociedade atual eu comer uma carne humana, matar alguém para comer, num ato de canibalismo. Então é um outro peso por conta do discernimento que eu tenho. É a mesma ação, mas tem configurações diferentes. Se na justiça humana, no judiciário nosso, tão falho, tão cheio de imperfeições, já existe isso, examinar, né, o dolo, a culpabilidade, uma série de questões que envolvem o direito para saber a gravidade, atenuantes e agravantes de uma pena, né, de um crime, de uma transgressão. Imaginemos na legislação divina, que é feita de muita justiça, mas também de muita misericórdia, de muito amor. Então, é óbvio que estamos falando aqui de falsos profetas no sentido muito mais profundo da palavra, né? No sentido muito mais contundente da palavra. E então nós temos aqui, por exemplo, a ideia, né, do tesouro aqui da fé, né, mas também do tesouro do próprio coração. Eu acho interessante essa expressão que está no Evangelho de Lucas, né? O homem bom tira o bom tesouro do seu bom coração. E o contrário também acontece. O que é que vai lhe dizer? Que é necessário eu trabalhar o meu interior. É necessário trabalhar o meu interior para que eu não viva de aparências. Para que eu não me torne... Uma das coisas que Jesus mais combateu veementemente era a hipocrisia. O discurso de Jesus era muito em função da hipocrisia. Porque a hipocrisia, repito, não é o erro por ignorância. É o ter acesso. Por isso, a colocação dele às vezes dura em relação aos fariseus. Porque os fariseus eram uma classe mais esclarecida, culturalmente e religiosamente. Então sabiam, ali estavam os interesses pessoais, não era ignorância, não era o desconhecimento, sabiam o que estavam fazendo. Então, em muitas situações, Jesus agia de maneira veemente. O que é que eu quero dizer com isso? Que quando eu cito o óbolo da viúva, a doação do gasofilácio, né, e essa separação das obras diante dos homens, não é que as obras não sejam importantes, mas não é o fazer, é como fazer. A viúva, como fazia, estava fazendo o bem, estava se iluminando. E aquele indivíduo que doava muito, mas que não tinha um coração envolvido e que tinha interesses por detrás, no fundo se exibir, ganhar aplauso, tinha por detrás ali uma paixão que na verdade não estava fazendo ele evoluir, ele crescer. Então não é no plano apenas exterior que nós agimos, até porque se a gente for parar para pensar, Jesus não construiu grandes obras sociais. Se a gente for parar para pensar, a obra social é a grande pedagogia, o grande meio que eu tenho. Por exemplo, esse meio que a gente tem aqui, a Casa Espírita, é um excelente meio para eu crescer, para eu amadurecer. Por quê? A convivência com as pessoas, o trabalho espírita que me permite estar agindo no bem, né? Mas é a ferramenta para eu amadurecer por dentro e não fazer só por fora. Então, a proposta do falso Cristo e falso profeta, o falso profeta aqui, é
eu me relacionar com as coisas sagradas, com a religiosidade, com a religião, de uma maneira apenas exterior. Quando eu me relaciono dessa forma, com a qual o meu coração não tem parte, eu estou sendo um falso profeta, entre aspas, né? Que é a dissonância entre discurso e prática, entre teoria e vivência, né? Onde o meu sentimento não está envolvido, né? Então é muito interessante essa proposta, porque em alguns momentos, veja que o diálogo que Jesus estabelece em todo o Novo Testamento com os fariseus, estou falando dos fariseus agora, né? Que eram doutores da lei, todos os diálogos que ele tem era sobre a lei. E quase sempre, Jesus acabava o arremate dele na parábola do bom samaritano, em outras parábolas, no diálogo, qual é o maior mandamento da lei. Quase sempre, Jesus acabava tentando deixar claro que a misericórdia estava acima da lei. Ele queria deixar claro isso. Ou seja, os fariseus que cumpriam a lei, que eram corretos, aquilo não era suficiente. Tanto é que em um momento ele disse claramente, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Ou seja, a gente pode tomar agora para o nosso plano agora, atual, né? Se eu sou cumpridor dos deveres, se eu ajo de maneira correta para o mundo material, eu não fiz a parte total. Eu fiz apenas uma parte, que é a minha obrigação para o mundo material, né? Então, é importante isso. Por que eu estou dizendo isso? André Luiz, em Nosso Lar, explica isso muito bem. Tem um momento que André Luiz encontra um conhecido que ele travou contato na Terra. Eu não vou me lembrar o sobrenome dele, se não me engano, Silveira. Ele encontra esse dito cujo, que era um amigo do pai, e ele fica profundamente envergonhado, profundamente constrangido. Porque ele se lembra que aquele indivíduo na Terra era um credor do pai. O pai emprestava dinheiro e fez uma negociação, e o homem mais tarde não tinha condição de repassar o valor. E o pai chamou, né? O pai de André Luiz chamou, e ele disse, eu me lembro que eu me sentei do lado da mesa do escritório do meu pai, e ali com ele eu olhava para o homem me pedia a nós dois, pelo amor de Deus, um tempo maior para ele conseguir regularizar a situação, porque ele estava com problemas financeiros. Mas meu pai foi inclemente e eu incentivei. Minha mãe, que era dada a devaneios sentimentais, ficava buzinando nossos ouvidos para que a gente pudesse rever a situação, repensar, afinal era pai de família, etc. Mas meu pai disse que se cumprisse a lei, e o homem teve que vender a própria casa para repassar o valor e transferir-se de região e morar num local bem mais afastado, passando por grandes penúrias e dificuldades. Ora bem, ele encontra o dito cujo no além-túmulo e fica profundamente constrangido. E o homem disse, André, não se constrange isso. Como é que está seu velho? Tenho saudade dele para rever. Estava no umbral. Já há alguns anos, né? Zonas umbralinas. Tenho saudade para revê-lo, etc. Quero abraçá-lo. E ele todo constrangido, tentando ensaiar um pedido de desculpas, né? E não conseguia. E aí até que ele conseguiu, ele disse, deixa isso para lá. Você não sabe como foi bom aquela experiência. A gente aprendeu, cresceu nas dificuldades, nas limitações. Eu cresci muito nas penúrias, nas limitações da vida material. Aquilo foi um grande ensinamento para nós. Nenhuma palavra de reprimenda, nenhuma palavra de crítica. Mas André Luiz é que se sentia naquela condição. Por quê? Porque na lei ele estava certo. Legalmente falando, ele não estava fazendo nada de errado. Mas moralmente, ele se sentia sem ter agido com misericórdia, né? Então eu conversava certa vez com um amigo, irmão, que vocês conhecem, o Fábio Roque, ele falando de algumas atuações no meio jurídico, por exemplo. Ele dizia, meu Deus, eu sei que está dentro da lei, mas eu nunca faria um negócio desse. Por exemplo, trabalhar, está dentro da lei. Eu conheço vários amigos que estão cumprindo a lei. Mas como seria difícil eu trabalhar, por exemplo, nessa atuação como advogado de despejar pessoas, por exemplo, né? Saber que tem que efetuar ali a execução e retirar os pais de famílias ali que tem que sair da moradia, né? E assim, então, é algo muito delicado o que é legal, o que é moral, né? Então eu fico pensando nisso. Eu me lembro que os bons espíritos, certa vez em Mediúnica, nos deram uma mensagem que me fez refletir muito. Por exemplo, era sobre um caso específico, né? Um casal que viveu aí uma vida juntos aí mais de 40 anos de casado, uma vida aí de harmonia, constituição de filhos, etc. Até que em determinado momento, uma história que quase nunca acontece com a gente, né? Mas assim, em determinado momento, o marido, ele foi honesto, não houve adultério, não houve separação. Ele sentou com a esposa e declarou que estava desinteressado mais do casamento, porque havia finalmente encontrado a sua alma afim. É interessante que as almas gêmeas que a gente encontra, nunca assim, desdentada, acabada, careca, é sempre aquelas coisas bonitinhas assim, mais jovens, né?
Então, ele havia encontrado sua alma gêmea, etc., que era uma menina de 18 anos. E resolveu começar a namorar agora. Ele tinha 70 e começou a namorar agora uma menina de 18 anos. Ele foi honesto com a esposa, separou da esposa, etc. Ora bem, do ponto de vista legal, ele está totalmente correto. Mas eu fico pensando, e as repercussões disso? Quer dizer, eu vivo uma história com alguém, uma vida inteira, para lá na frente eu dizer, e às vezes a outra pessoa não tem condição mais de refazer a sua vida amorosa, a sua vida afetiva, conhecer outra pessoa, se relacionar. Legalmente falando, está corretíssimo. Mas eu fico me questionando, tu és responsável por tudo aquilo que cativas, o Pequeno Príncipe. O que é que acontece à pessoa como repercussão? Eu tenho também responsabilidade nisso. E se a pessoa não aguenta e se mata? Se suicida? Então, são questões que assim extrapolam o legal. Porque na lei, né, por exemplo, eu sei que tem crime contra a honra, os advogados vão me dizer isso, difamação e calúnia, mas há situações que escapam à lei, escapam ao âmbito legal. Mas às vezes uma maledicência nossa mata a outra pessoa. A pessoa não resiste, deprime e morre. Né? Nós a matamos com a calúnia, com a crítica, com a maledicência. Então vejamos que é algo muito delicado, porque há situações que não estão no âmbito da justiça, mas extrapolam. Por isso que Jesus falava que a misericórdia estava acima da lei, que era necessário agir com misericórdia. Então essas são mais ou menos as nossas reflexões, amigos, que dizem sobre esses frutos do Espírito, né? As obras do Espírito, os frutos do Espírito, que começa no cultivo do bom coração para se irradiar através das atitudes de amor, de solidariedade, de caridade, para fazermos religiosos que não vivem de aparência, né? Que não vivem... Veja a expressão que ele usou, raça de víboras, né? Porque a víbora ela muda de configuração, é um animal que muda de configuração no mimetismo dela, a depender, né? Muda até de cor, né? A depender da situação, né? Então, que era o símbolo da hipocrisia, né? Então, a ideia de viver internamente aquilo que se acredita mais do que exteriormente, né? É essa a proposta dos falsos cristos, falsos profetas. Reconhece-se a árvore pelos seus frutos, né? Essa é uma pergunta muito boa, Marcos. Interessante porque se a gente for raciocinar sobre essa pergunta, via de regra, e os espíritos dizem isso a Allan Kardec, que os bons espíritos simpatizam fluidicamente com aqueles que se identificam com eles. Então os espíritos se atraem para os médiuns dedicados, porque oferecem um campo melhor, recursos melhores para as comunicações, para a assistência espiritual. É um instrumento melhor, mais hábil, mais maleável na mão dos espíritos, né? No entanto, Kardec chega a questionar, na ausência de um instrumento, por exemplo, ideal, em prol do bem maior, em prol de atendimento, por exemplo, a uma coletividade, os espíritos podem utilizar um médium imperfeito, um médium até equivocado, visando um bem maior, ainda que ele seja um instrumento que não aproveite aquilo para ele mesmo na sua vida. Os espíritos objetivam muito mais o resultado daquilo. E é por isso que às vezes pessoas não muito bem voltadas para o bem, às vezes são secundados por espíritos. É claro que, via de regra, se o indivíduo insiste no mal, eles acabam por ter a chamada perda ou suspensão da mediunidade que Kardec falava no Livro dos Médiuns, que não é uma perda específica, porque está no organismo, mas é uma espécie de alteração da mediunidade, onde o médium acaba não sendo mais assistido pelo seu guia espiritual, por causa da falta de identidade fluídica, né? Mas a gente vê, por exemplo, Judas curou no Evangelho. Há exemplos de Judas também produzindo prodígios, né? E se equivocou mais tarde, até porque... Claro, a gente coloca bem ou mal, mas na verdade todas as criaturas têm um bem e o mal dentro delas mesmas, né? A gente separa, mas por exemplo, Judas também tinha disposições do bem, tinha interesse em progredir, embora fracassou, embora caiu em uma grande armadilha mais tarde, né? Então nós temos isso, até porque, como a faculdade mediúnica ou a faculdade paranormal é neutra, ou seja, não é moralmente falando nem boa nem má, Kardec vai falar isso. A semelhança da inteligência. A inteligência pode ser usada para o bem ou para o mal. A faculdade mediúnica também é neutra. Pode ser utilizada para uma perturbação e ser um instrumento de perturbação. Quanta gente perturbada na média. A gente vê às vezes gente aí embriagada no meio da rua falando um monte de coisa. Às vezes está sendo médium do espírito alcoólatra. Bem se vê. E outras pessoas que são instrumentos do bem. A mediunidade é uma coisa tão interessante, né? Os médiums sabem que são antenas que oscilam, né? Então tem horas que falam algumas coisas que a gente tenta repetir de novo e não sai da mesma forma, de tanta inspiração.
E às vezes, na hora das brigas, a gente também fica inspirado e fala cada coisa, né, que também é inspiração para o outro lado, né? Então, nós temos esse tipo de recurso. Então, a energia, né, a faculdade é neutra. Agora, quando a gente direciona para o bem, quase sempre os resultados são maiores e amplia as possibilidades, né? É verdade, João. Quando a gente percebe, eu me lembro, por exemplo, de José Pedro de Freitas, o famoso Zé Arigó, né, que é um dos médiuns mais notáveis, talvez o mais notável na área da cura mediúnica, que era quase que analfabeto, né, simpatizava muito com o pensamento católico, embora gostava muito de ler o Evangelho segundo o Espiritismo e conhecia Chico Xavier. Zé Arigó, ele em transe com o famoso Dr. Fritz, que depois virou uma espécie de moda, porque Fritz, na verdade, na Alemanha, como Manuel em Portugal, como João e Maria no Brasil, mas o espírito Fritz, que me parece que foi um espírito ligado muito a Zé Arigó, especialmente a Zé Arigó, se manifestou por ele em alguns momentos, e em alguns momentos algumas pessoas que foram até ele para receber algum auxílio, Fritz incorporado dizia assim: olha, se vocês quiserem santo aqui, vá até Uberaba procurar Chico Xavier, porque comigo aqui é no pau. Ele falava assim, numa linguagem até bem grosseira, popular, né? Ou seja, não era o espírito elevado, era o espírito que era ligado à área de saúde, que foi médico na Terra, que conhecia os processos fisiológicos de manipulação fluídica, mas não era o espírito transcendental, sublime, ligado, vinculado ainda à Terra, segundo o que se conta a tradição. Arigó teria sido seu enfermeiro para experiências macabras e ele teria sido o médico que ordenava. Então o enfermeiro reencarnou como médium do médico que no além ambos reparavam os erros e os crimes que haviam praticado no passado. Então a gente vê essa associação. Quantas vezes, por exemplo, na pintura mediúnica vemos isso? Quando nós examinamos, por exemplo, a vida de Van Gogh, a vida de Toulouse-Lautrec, a vida de Pablo Picasso, de Salvador Dalí, não eram, esses pelo menos que eu cito, não eram espíritos transcendentais. Quando na Terra viveram conflitos, paixões, né? Só hoje a gente lembrar de Van Gogh, né? A loucura, a esquizofrenia, o corte de orelhas e assim por diante, nós vemos que eram espíritos com certos tormentos, embora geniais e habilidosos na área específica. Ao desencarnar, quiseram dar prosseguimento ao seu processo e se vinculam a alguns médios para produzirem beleza e para tentar também crescer emocionalmente, espiritualmente, né? Eu acho que de vez em quando, não apenas do ponto de vista do mundo espiritual, né? Mas, sobretudo, também nos movimentos religiosos, eu acho que nesse processo de transição, tudo me parece que pode ser potencializado. Tem uma mensagem de Joana de Ângeles no livro, se não me falha a memória, Dimensões da Verdade, que ela vai dizer que alguns grupos de espíritos ligados, por exemplo, a movimentos religiosos da Idade Média, alguns acostumados a utilizar o sagrado como instrumento de poder, reencarnam em doutrinas para, de alguma forma, manipular. A gente vê, por exemplo, alguns, eu não vou citar religião nenhuma, mas alguns indivíduos em determinadas doutrinas, né, manipulando pessoas, claramente manipulando pessoas, né, apesar da mensagem daquela religião ser boa, né, mas a prática do religioso, né, explorando as massas, que parece que esse indivíduo ainda está na Idade Média, porque isso era comum na Idade Média, né? E aí Joana de Ângeles vai dizer que o movimento espírita também não está isento disso. Há indivíduos que reencarnam no meio espírita e que estão aqui tentando regredir a processos medievais, né, utilizando alguns assumem determinadas funções de poder, né? Então a gente vê, por exemplo, alguns excessos nesse sentido. Pessoas que acabam se fascinando, né, com alto narcisismo, então se acham os verdadeiros missionários na Terra. São raros os missionários que se encontram na Terra reencarnados, com raríssimas exceções. Todos nós somos espíritos que estamos em concerto, como diz Joana de Ângeles, né, se recuperando. Então nós vemos indivíduos que se fascinam, né, que estão aí em alguns momentos, me parece que sempre com um discurso de que estão revolucionando o espiritismo. Esses discursos de presunção, e aí o texto evangélico cabe muito bem, porque como é pelos frutos, é o seguinte: ainda que o indivíduo pareça do bem, o discurso dele seja coerente, etc., como é que é ele emocionalmente falando? Às vezes tem uma obra social fantástica. Certa vez eu conheci no Rio de Janeiro uma obra social fantástica. Quando eu fui conhecer
as criaturas que estavam à frente da obra social, principalmente uma criatura que estava à frente, que era um verdadeiro guru na Terra. As criaturas louvavam ele, né, que é um processo também muito delicado, né, colocavam ele de uma forma como se ele fosse assim uma espécie de segundo Allan Kardec na Terra, né, como se estivesse revolucionando o espiritismo. E é interessante porque assim havia quase que um culto a ele. Um culto a ele. E é interessante que quando eu estive na casa e eu fui conhecer as atitudes, né, e as posturas desse nosso irmão, né, por exemplo, fazia apologia das pessoas não estudarem, como a gente está fazendo aqui. Porque ele dizia que os guias é que diziam para ele o que é que deveria ser feito. Né? Todo o processo, até na política a gente vê que a melhor forma de manipular e manter as pessoas sob o poder é mantê-las na ignorância. Então não estudar. Porque o guia tinha dito isso para ele. Eu até acredito que ele deve ter recebido alguma orientação. Não estou achando que ele esteja mentindo, não. Mas que orientação é essa que a gente aceita sem questionar? Que guia? Esse guia está precisando ser guiado. Né? Porque, então, quer dizer... Então, a gente vê esse tipo de... Aí, o texto vale a pena porque o texto vai falar o seguinte. Quais são os frutos que a gente carrega dentro da gente? Como é que é essa pessoa? Eu me lembro de Chico Xavier quando quando o seu sobrinho rompeu com ele, foi a primeira dor de Chico, né? Eu contei isso numa palestra recente. O sobrinho que psicografava com ele, um médium autêntico, veja que coisa, um médium autêntico, psicografava com ele, rompeu com ele, deu declaração na imprensa dizendo que tudo aquilo era uma farsa. Imagine, a pessoa mais próxima de Chico falar isso, todo mundo achou que era mesmo. A revista O Cruzeiro, que tinha uma circulação fortíssima, né, no Brasil e na América, de maneira geral. Né, a revista O Cruzeiro tinha um impacto, tinha uma fama maior do que todas essas revistas agora aí, Veja, Isto É. A revista O Cruzeiro tinha impacto. Eram manchetes todo mês falando de Chico, da farsa Chico Xavier. Imagina que aquilo foi terrível para o movimento espírita. Chico não deu uma palavra de condenação. E mais tarde perguntaram a ele diz assim, Amauri, Deus abençoe meu sobrinho. Ele é um jovem idealista, eu tenho o maior carinho e torço por ele, e visivelmente sofrido. E aí perguntaram, mas ele critica o senhor, ele ataca. Ele disse, pois é, eu não compreendo, deve ser alguma coisa que escapa à minha compreensão. E mudava de assunto. Né? Mais tarde, esse indivíduo, vítima de um remorso profundo, começou a beber, apelou para o alcoolismo, caiu no alcoolismo, foi internado numa clínica psiquiátrica e mais tarde se suicidou colocando fogo na cama, né? Onde ele estava deitado. E confessou mais adiante que havia sido pago por algumas pessoas para dar essa declaração. Então a gente vê esse tipo de coisa, dizer, mas qual foi a postura do Chico? Não falou mal, né? Não entrou em maledicência, não entrou em briga. Olha o verdadeiro profeta aí, né? Que reconhece por esses frutos, mais do que a aparência de fazer o bem, vivia na intimidade, no dia a dia. Então é interessante isso, porque eu acho que a gente corre risco, eu acho que ainda todos nós trazemos resquícios e vícios do passado, né? De visibilidade, de promoção social, né? As redes sociais estão aí para isso, só capilarizam o que a gente traz dentro da gente. Né? Então é muito, muito delicado e isso a gente deve ter muito cuidado para não erguer ícones, né? Não erguer culto a pessoas que são pessoas admiráveis, algumas que são referências para nós, mas são pessoas. São seres humanos em evolução. São espíritos em evolução.